Vitória do Flamengo no clássico de abertura do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras encara uma situação um pouco adversa. E vai subindo a água, um pouco de pressão para o professor Abel, apesar dos grandes resultados que teve até agora. O Palmeiras está, como o Márcio Spímpolo falou agora há pouco, a 8 jogos sem vencer o Flamengo. Já é muito tempo para o clássico entre as duas grandes forças nacionais. Flávio Prado, Bruno Prado, muito boa tarde. Dentro das expectativas, mas abaixo, talvez, das esperanças para um jogo melhor, esse Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras abdicou do jogo, Flávio. O que aconteceu no segundo tempo? Boa tarde. Boa noite a você, ao Bruno, a todos. É o jeito do Abel, né? O Palmeiras, ele procura jogar no erro do adversário, isso sempre aconteceu, nas decisões todas que ele disputou, foi dessa forma. Se você for olhar o resultado por si só, ele não perdeu o Flamengo por 1-0 no Maracanã. Quem nunca, né? E quem não? Esse Flamengo. Não tem jeito. Então foi um resultado normal. Mas o Palmeiras poderia ter jogado mais do que jogou, poderia encarar mais do que encarou, especialmente no segundo tempo. De qualquer forma, ainda acho muito cedo para se falar em crise, em problema. Acho que não. Vai aumentando, vai pressão a mais, mas esse resultado especificamente é levar muito a ferro e fogo, né? Perder do Flamengo por 1-0 no Maracanã é dentro de qualquer prognóstico de qualquer time do futebol brasileiro. Mas e esse resultado levando em consideração a declaração do Abel sobre o mercado brasileiro de técnicos, né? E que ele está esperando para ser demitido, né? Mais ou menos, está esperando a vez dele chegar porque todo mundo roda e tal. Teve um pouco de tom, talvez, de despedida, melancólico? Eu acho que não, eu acho que ele já aprendeu rapidamente como é que funciona o mercado brasileiro. E é exatamente assim que funciona, né? Então, ele tem falado bastante. Talvez devesse segurar um pouquinho, mas até aí tá tranquilo, tá sossegado, não falou nada demais, não falou a verdade. Ele vai acabar entrando naquele moedor, né, que todo mundo fala. Infelizmente é assim que funciona. Se ficar por aqui, né, se eventualmente no momento em que sair, ou se sair, seja lá quando for, se ele resolver ficar no mercado brasileiro, aí é o moedor. O Jesus vazou, né? Provavelmente ele sairia, né, voltando para a Europa. Não acredito que ele permanecesse aqui, porque não existem tantos clubes assim com a condição do Palmeiras, né? Sim. Então ele iria para o Atlético, iria para o Flamengo. Fora isso, você já começa a contar nos dedos para qual valeria a pena seguir, né? Então... Boa noite, Bruno Prado. Por enquanto, muito longe de crise, pelo amor de Deus, o Palmeiras, os grandes elencos do futebol brasileiro, mas está devendo em jogos grandes. Sim, boa noite, Fred, boa noite a todos. Uma derrota pro Flamengo, realmente, perder pro Flamengo é normal. Acho que o Flamengo é o grande favorito no brasileiro, que está começando agora, a gente vai ver no campo se vai confirmar, mas se tivesse que fazer uma aposta agora, todo mundo aposta um campeão, eu meteria o Flamengo, que é o atual campeão. O atual bicampeão. Quando o São Paulo ganhou em 2008 o Tri, parecia uma coisa muito inalcançável, assim, porque o Campeonato Brasileiro ele é equilibrado, mas eu acho que hoje é muito natural até que a gente tenha um tricampeão. E o Flamengo tem essa oportunidade. O brasileiro é muito longo, vai ter muita convocação e o Flamengo tem vários jogadores que podem ser convocados. Já nem joga domingo por causa disso, né? Mexeram na tabela. Então o Flamengo pode perder muito jogador durante o campeonato, o Gerson pode ser vendido, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas a princípio é o time mais forte. E o Palmeiras, eu acho que ele é o principal adversário. Talvez não assim, absoluto. Ele é o número 2 ali, absoluto, que ninguém discute. Acho que outros podem se aproximar. Mas o Palmeiras é um time também consolidado, que vem conquistando títulos, inclusive do Brasileiro, ano passado a Libertadores, Copa do Brasil. Então, um resultado dentro do normal. Segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Bruno Henrique é um cara que faz diferença, porque quando ele não joga, ele faz mais falta até que o próprio Gabigol, que não jogou, porque tem uma reposição que é o Pedro, mas mesmo quando jogam Gabigol e Pedro, como foi contra o Vélez, nessa semana, o Bruno Henrique não estava. Você perde o cara que tem velocidade, que tem drible, que abre defesa como ele abriu hoje. O Gabigol e o Pedro são muito bons, mas eles são mais caras de definição. O Bruno Henrique é o cara que dá velocidade, que dá força pro time, então ele é fundamental pro Flamengo e hoje, de novo, ele decidiu o jogo. Eu acho que o Pedro, da mesma maneira que o Gabigol, ele vai se tornando o cara dos gols importantes também. Falando do jogo, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Eu acho que a gente tem que chamar atenção, Fred, e você mesmo sempre escutou de mim, como o Bruno Henrique é o cara desse time do Flamengo, na minha opinião. Ele é o cara que desafoga, sempre quando o jogo tá duro, é ele que vai, faz aquela jogada pela ponta e decide o jogo. Isso não é surpresa. Então, muitas vezes, quando as pessoas defendiam, o Pedro tem que jogar, tem que ser Gabigol e Pedro, eu falava, ok, pode defender que o Pedro tem que jogar, mas Bruno Henrique e Arrascaeta não podem sair desse time de jeito nenhum. O Bruno Henrique, o poder de decisão dele é impressionante. E aí o Tite, mais um jogador, assim como foi com o Dudu do Palmeiras,
ele não convoca, não sei por quê. O Flávio chegou a dizer que é porque ele não joga em campo reduzido. É um absurdo. Futebol não é campo reduzido. Futebol é campo. Então, se ele joga no campo e não joga campo reduzido, o azar é do Tite. Ele tem que dar chance pro Bruno Henrique. E outra, os goleiros. 2 goleiraços. Sim. Nossa, a defesa do Diego Alves, aquela com o pé, e o Everton também durante o jogo inteiro, são 2 goleiros que merecem também chance na seleção. O Everton já está tendo. E eu não descarto o Diego Alves, não, porque o que ele está fazendo, se ele se mantiver jogando, né, que ele vem tendo algumas lesões, também é um goleiraço, e a gente sabe que goleiro joga até mais tarde, então eu também não descartaria o Diego Alves tendo chance na seleção, não. Eu adoro o Asmar por isso. Obrigado, Tiagão. Chegou, já deu uma patada no Tite aqui no Adenor. Tamo junto. Eu sei que a família Prado não está de acordo, mas eu concordo que o Bruno Henrique é mais um dos que não fazem parte da igreja do Tite, não são convocados, jogam muita bola, né? Pode estar na seleção, sim. Eu gosto dele. É muito bom. Ele é um dos jogadores mais decisivos aqui no futebol brasileiro. Ele faz gol, ele cria oportunidade para os outros jogadores. Ele é uma opção diferente. Ele é muito bom. Ali na posição dele, nessa lista agora, tem o Vinícius Júnior e o Everton. O Everton Cebolinha, acho que é um cara que corre muito risco de perder o lugar daqui a pouco. Porque ele brilhou naquela fase na Copa América. E tá mal agora. Eu acho que o Tite chamou muito porque com ele sempre foi bem, mas aí eu acho que o Everton ele tá pendurado. Se ele não melhorar em Portugal, ele vai dançar. Se não pro Bruno, talvez pro próprio Vinícius, pro Rodrigo. É uma posição que quem vacilar perde espaço. Mas essa característica que o Osmar tá falando não tem na seleção, nem do Everton. De velocidade? Não tem. Com essa velocidade do Bruno Henrique. Não tem mesmo. É impressionante. Ele mete a bola na frente e ninguém alcança. É um jogador de... Ô, Nilson. Oi. Fala, Tiagão. Ele é o jogador mais rápido da história do futebol. O Bruno Henrique é o jogador mais rápido da história do futebol. A FIFA reconheceu isso. Ele bateu o recorde do Bale. A velocidade que o Bruno Henrique alcança, e vale a pena te dizer, não é aquele jogador rápido e burro, como muitas vezes a gente fala. Pô, o cara pega a bola, sai correndo e erra. Não. Ele sai correndo, ele cria a jogada e quando ele não dá assistência, ele finaliza. Ele é muito eficiente. E como ele evoluiu, né, desde o Santos. Não, assim. E faz tempo que não jogava bem. Isso tem que se destacar. O Bruno Henrique hoje fez um belo segundo tempo. Ele é ano sim, ano não, né? Curioso isso. Não, ele faz um ano espetacular, depois ele cai. Claro, coitado, tem contusão, aquele negócio do olho. O jogo de hoje foi diferente. Foi tempo sim, tempo não. Que no primeiro tempo ele não jogou, segundo tempo ele acabou com o jogo. Essa irregularidade dele pode ser um fator que pede contra ele. E ele tem presença diária, né? Mas ele não bate no jogador, ele entra, faz gol de cabeça, ele se vira. Muito bom.